mãe. Vamos embora. Ei! O que foi? Os médicos disseram que tiraram tudo, que eu vou ficar boa. Eu tive sorte, mas existem outras. Como assim, que outras? Outras crianças. Eles chamam de grupo de câncer. No início, ninguém na vizinhança queria acreditar, mas depois nós vimos o que houve. Não só a minha filha, mas outras crianças do bairro também estão com tumor no cérebro, como o Mickey. Nós consideramos tudo. A água, o ar, os depósitos de lixo, insetos, o que imaginar. E daí nós percebemos que estava bem diante do nosso nariz. O quê? Linhas de energia. Os fios de alta tensão. Esses fios criam campos magnéticos e os campos magnéticos causam câncer, principalmente nas crianças. Eu nunca ouvi falar em nada igual em toda a minha vida. Por que não vai ver você mesmo? Estudos revelam riscos na exposição de pessoas à radiação emitida por antenas de telefonia celular. Esta engenheira desenvolveu uma pesquisa sobre a relação entre câncer e as torres de sinais em Belo Horizonte. Quais foram os resultados dessa pesquisa? Os resultados dessa pesquisa nós observamos que dentro dos 500 metros das distâncias das antenas, nós encontramos uma taxa de mortalidade maior. A partir do momento que distanciávamos das antenas, a taxa de mortalidade foi decaindo. Fizemos um monitoramento na cidade de Belo Horizonte e os limites de exposição humana que nós encontramos aqui na cidade ultrapassam os limites de exposição humana de diversos outros países e cidades. E em Belo Horizonte, como está a situação do posicionamento das antenas para celulares? Em Belo Horizonte, a região centro-sul da cidade, está instalado o maior número de antenas de telefonia celular. Também foi onde nós encontramos a maior taxa de incidência acumulada na região. Maior número de antenas, maior número de óbitos por neoplasias. E como é possível ter um ambiente livre de antenas e ao mesmo tempo aparelhos celulares bem sintonizados? A indústria deve e precisa urgentemente investir em uma nova tecnologia, uma tecnologia que seja segura, uma tecnologia que não emite radiação para o cérebro do usuário, como é o aparelho celular. Uma tecnologia que não é preciso instalar antenas. Antenas não devem ser colocadas em áreas hospitalares, nas proximidades de escolas, nas proximidades de creches, asilos. Essas antenas é coisa de museu, devem ser retiradas da cidade e mandar para o museu. E a indústria investir em uma nova tecnologia que seja segura. Muito obrigada pelas informações. Fernanda Miguez para o Justiça em Questão. Bem, o meu nome é Elias, sou locutor de rádio e TV e pesquisador. No dia 11 de fevereiro de 2016, eu publiquei o resultado de uma pesquisa que eu fiz sobre o Wi-Fi, a radiação dos celulares e de outros equipamentos eletrônicos como tablets e inclusive das torres de cobertura da telefonia móvel. É o seguinte, o resultado não é nada animador. Como eu publiquei um texto e muitas pessoas não têm o hábito da leitura, decidi também gravar em vídeo para que mais pessoas tenham acesso a estas informações. Eu encontrei uma declaração do Dr. Martin Blank, ele que é professor físico-químico da Universidade de Colômbia, e ele disse o seguinte: nós criamos algo que está nos prejudicando e está fora de controle, claramente em referência a esses equipamentos. Estão prejudicando as células vivas do nosso corpo e matando muitos de nós prematuramente. Nesse momento você pode estar assistindo esse vídeo do teu celular ou tablet ou ter um desses equipamentos no seu bolso ou perto de você. E talvez você não saiba que estão emitindo radiação e em níveis nada seguro. Estão prejudicando as células vivas do nosso corpo e matando muitos de nós prematuramente. Isso é um fato. Um estudo da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, mostra que o fato de ter aumentado amplamente o uso do telefone celular fez com que a incidência de câncer cerebral fatal mais que triplicasse entre pessoas mais jovens. A mesma Universidade de Pittsburgh tem uma pesquisa séria onde desejam, com ela, conscientizar os pais a não darem de presente a seus filhos tais equipamentos, filhos de até 14 anos, não receberem esses equipamentos porque
Até essa idade, a formação óssea ainda está em andamento e já há resultados graves prejudiciais a estas crianças. Você já deve ter reparado que tem torre de celular para tudo que é lado emitindo radiação. E até que ponto isso é seguro? Por exemplo, tem medidores sem fios, tem vários cobrindo nossos bairros de radiação, várias torres, e os fatores biológicos estão sendo ignorados e os limites de segurança não estão nos protegendo. Para muitos biólogos, de acordo com a pesquisa, isso está relacionado ao aumento das taxas de câncer. Nossos filhos e a geração futura estão em perigo. A OMS e os organismos de normalização internacionais não estão agindo para proteger a saúde e o bem-estar da população. E para quem pesquisa, isso já é sabido e os propósitos também desta omissão, quem pesquisa já sabe o porquê, não é? Há um propósito de redução populacional e esses fatores estão contribuindo. As normas internacionais de exposição aos campos eletromagnéticos precisam ser melhoradas para proteger, para refletir a realidade do impacto em nossos corpos e também no nosso DNA. A radiação altera o DNA, simplesmente debilita a barreira protetora do cérebro e libera radicais livres altamente nocivos e reativos. Não nos contaram, por exemplo, os efeitos nocivos de um aparelho iPad, o tablet tão conhecido que muita gente tem, e os demais tablets, né? Se você pensa que esse equipamento não emite radiação, você está enganado e o nível não é nada seguro. Causa câncer, Alzheimer, autismo, leucemia e estão vinculados à radiação de rede sem fio. Há outros mais de 50 males causados, inclusive a insônia e a agressividade. Uma pergunta para você: você tem esquecimento ou tropeça frequentemente? O Wi-Fi altera, causa desordens cerebrais, de acordo com a pesquisa. Existe ainda algo mais assustador acontecendo, sem que saibamos, sem que as empresas divulguem, e isso está afetando o comportamento em todo o mundo. Nós estamos de volta conversando sobre a interferência das radiações eletromagnéticas na nossa saúde. Só para a gente completar, antes de entrar nas antenas, a questão dos aparelhos. Você não usa celular? Tenho celular, utilizo em caso de extrema necessidade. Meu celular é de R$120, 130. Ligo de vez em quando precisa falar, ou algum aluno fala: ô professora, você tem um celular para me emprestar? É rápido, é urgente? Manda mensagem. Mas não tenho o hábito de usar celular. Quando uso, fone de ouvido ou envio de mensagens. Bom a gente saber. Agora, as antenas, né? Muitos condomínios, né, fazem contratos e alugam o espaço para que sejam colocadas antenas ali, sem ter ideia do risco que os moradores estão expostos, né? Sem ter ideia dos riscos, mas os moradores conseguem retirar as antenas, sim, entrando na justiça, né, fazendo um laudo radiométrico de quanto de radiação que eles receberam após a instalação das antenas. E se for em condomínio, em prédios, se um morador, a legislação é muito clara, né? Eu inclusive li recentemente aí um advogado aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, se tiver um morador que mostre que ele é hipersensível aos campos, já tem alguém que usa marca-passo no prédio, já tem alguém que tem problema de câncer, tomando remédio de câncer. Por quê? Essas pessoas que tomam remédio de câncer, elas não podem ficar expostas a esses campos eletromagnéticos. Tem que diminuir a intensidade desses campos nessas pessoas, porque elas já estão hipersensíveis já. Tomando remédio de câncer, ainda recebendo as radiações, pior vai ficar. Então, eles podem recorrer à justiça para retirar essas radiações eletromagnéticas das antenas, inclusive levando o referencial teórico, né, para o juiz tomar a decisão. E se as operadoras respondem: mas se a gente diminuir as radiações, o sinal vai ficar pior. Eu queria que você citasse os exemplos dos outros países, né, que a radiação é muito menor e os celulares funcionam. Eu fico entristecida com isso, porque eu tenho acompanhado os estudos de outros países, contato com pesquisadores, né, de outros países, de outras cidades. Lá a radiação tem locais que é 1000 vezes menor do que aqui e o celular funciona sem perda de sinal. Só para você ter uma noção, a quantidade de microwatts, né, que a gente pode receber lá na Suíça, na faixa de frequência de 1,8 GHz, é 9 microwatts por centímetro quadrado. Aqui no Brasil é 930 microwatts por centímetro quadrado, então 100 vezes maior. Por que não adotar o padrão da Suíça
e a gente ficaria até mais tranquilo, e nem isso te dá 100% de certeza que não vai dar o câncer. Porque é uma tecnologia que está nos expondo a cada dia que passa esses níveis. E elas são contínuas, não para, né? Você, morador, perde uma antena, você recebe 24 horas essa radiação. Ela não para de emitir, é o tempo inteirinho. Quanto mais perto, maior a radiação? Quanto mais próximo da antena, maior. E se você estiver no lóbulo principal dela, um prédio recebeu antena aqui no último andar. Tem um outro prédio aqui. Se ele estiver no lóbulo principal dela, ele recebe o foco da radiação eletromagnética maior. Como é essa lâmpada aqui, né? Como um data show. Se você está aqui, ó, o data show vai clarear lá. Mas aqui como também tem os lóbulos, né, secundários da radiação. Então, no chão você recebe menos. São os lóbulos secundários. Em cima, bem na frente do lóbulo principal, você recebe esse lóbulo principal da radiação, que é uma intensidade de campo muito maior. Imagina então os trabalhadores da telefonia que ficam ali, que sobem naquelas antenas, dão manutenção naquelas antenas. Inclusive eu tenho um site, né, que chama MRE Engenharia. Você pode acessá-lo. Eu coloquei até as pesquisas científicas recentes. Toda pesquisa que eu vou tendo conhecimento eu vou colocando. As que eu tenho condição de traduzir, a gente traduz. Recentemente um técnico, agora o César Martucci, no Paraná, né, ganhou na Justiça do Paraná, da Nokia, porque ele instalava antenas durante 16 anos pela Siemens, agora é a Nokia. Então aí ele ganhou na Justiça agora. É muito pouco o que ele ganhou pela saúde que ele perdeu. Deu câncer na perna e teve que amputar a perna devido à exposição dele a essas radiações eletromagnéticas, porque ele trabalhava montando essas antenas. Em Belo Horizonte mesmo, né, eu tive contato pessoalmente com ele em 2003, no Ministério Público em São Paulo. Ele instalou várias antenas aqui em Belo Horizonte. Ele falou: Adilson, eu não sabia na época, nós não temos uma roupa, não existe uma roupa que te proteja 100% dessas radiações eletromagnéticas. Não tem. Então, ele falou que trabalhava com ela, dando manutenção. E as antenas não são desligadas quando esses trabalhadores estão dando manutenção nas antenas. Você já escutou? Vai ter no bairro Belvedere, vão desligar as antenas de celular para dar manutenção. No bairro Sion, vai desligar, então vai ficar sem cobertura de celular. Você nunca escutou isso, porque eles nunca desligam as antenas para dar manutenção nas antenas. Os trabalhadores fazem tudo isso expostos. Todo esse trabalho os trabalhadores fazem expostos. Doutor Laí, hoje uma pessoa ela mora num apartamento, tem várias redes de Wi-Fi, as crianças estão o tempo todo com computadores, celulares na mão. Isso de alguma forma prejudica a saúde? Como é que a gente evitar? Chama-se poluição eletromagnética. Isso é o smog que a gente chama. Isso contribui, sim, deprime o sistema imune. Tem pessoas que se adaptam melhor do que outras, mas tem pessoas que são hipersensíveis a isso. E quando vão num lugar onde tem uma carga eletromagnética maior, é complicado. Você tem tecnologias as mais variadas para minimizar isso. Você tem coisas que você coloca no celular, entendeu? O meu celular, se você me encontrar, ele está desligado. Porque eu uso a tecnologia para me servir. Eu não sou escravo da tecnologia. As pessoas se tornam escravos da tecnologia. Eu só ligo o meu celular quando eu quero falar. E eu falo muito pouco, porque se eu falar muito e começar a esquentar a orelha, a onda do celular é igual um micro-ondas. Ela cozinha o cérebro, você vai ficando menos inteligente se você usa muito celular. Olha só. Você desenvolve tumor cerebral. Então hoje a incidência de tumor cerebral na Califórnia em crianças, nos últimos 10 anos, dobrou. Porque como a criança tem a calota craniana muito fina, a poluição eletromagnética do celular contamina muito. Principalmente você colocar o celular no seu quarto de dormir, você carregá-lo no quarto de dormir. No meu quarto de dormir não entra celular, em hipótese alguma, de jeito nenhum, entendeu? Porque isso tudo interfere. Você fala, mas interfere quanto? Bom, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, entendeu? Depende do que você quer fazer da sua vida. Eu tenho 71 anos de idade, a maioria dos meus colegas com a minha idade já estão aposentados. Eu trabalho 12, 14 horas por dia. Eu sei. Eu dou 10 horas de aula e termino o dia mais descansado do que comecei. Sim. Mas para fazer isso eu tenho que ter uma série uma delas é não usar celular. Porque no final do dia, se você usar o celular o dia inteiro, no final do dia você está esgotado, você não tem nem jeito de estudar. Você quer dormir, você quer descansar, entendeu? Isso aí é muito importante. E pessoas que têm câncer, por exemplo, imagine, que já tem um sistema imune deprimido. E ela fica com o celular o dia inteiro no ouvido, e depois o câncer não funciona, o tratamento. Não funciona porque o sistema imune dela não reage mais, entendeu?
Então isso é muito importante. Agora existem tecnologias, eu inclusive trouxe uma tecnologia do Canadá que bloqueia isso. Então aqui na minha casa, por exemplo, existe um bloqueio que eu tenho. Porque a eletricidade brasileira, ela é dirty electricity, eletricidade suja. A oscilação dela, ela fala que é 60 Hz, mas na realidade não é 60 Hz, ela oscila. No oscilar, ela cria uma poluição eletromagnética na parede. E aí contamina a casa inteira. Existem hoje dispositivos que você liga na tomada e toda a casa servida pelo mesmo relógio de luz, ela corta totalmente. Olha que bacana. Então todo mundo que mora, por exemplo, nesse apartamento se beneficia. Aí eu viajo com o meu, um deles, eu, por exemplo, vou para um hotel, eu ligo no hotel, no meu quarto. Todos os hóspedes que estão naquele hotel naquela noite vão dormir melhor porque eu estou lá como hóspede. Olha que bacana. Porque eu estou usando o aparelho, entendeu? É um aparelho pequenininho, simples, sem maiores complicações. Isso contribui muito, é importante. Você não ficar muito perto de computador, não pôr o computador no colo, sempre coloca uma proteção, entendeu? As meninas ficam com ele aqui. Isso, então, tem infertilidade. Você não ficar muito próximo da televisão, entendeu? A televisão, hoje menos, mas ela tem uma onda em serra que causa cardiopatia congênita. Então, a mulher que está grávida, ela fica muito perto da televisão, o filho nasce com problema do coração, causado pela poluição da televisão. Isso tem muito escrito na literatura. Só porque é invisível não significa que não prejudica a gente, né? A eletricidade é invisível. Enfia o dedo na tomada para você ver o que está. Ninguém vê. Então, como ninguém vê, ninguém dá valor. Entende? Esse é o grande problema. Wi-Fi, uma perigosa e invisível ameaça à saúde. Saiba como se proteger. O sinal Wi-Fi está em todas as redes sem fio que fornecem conexão à internet para vários aparelhos sem a necessidade desses cabos chatos. É a conexão mais apropriada para celulares, faz com que tenhamos nas nossas mãos o acesso a informações, além de poder interagir com outras pessoas eletronicamente. No entanto, as coisas não são tão maravilhosas como parecem. Vamos explicar o que acontece. Aparelhos sem fio como tablets e celulares conectam-se online via roteadores. Esses dispositivos emitem ondas eletromagnéticas que, infelizmente, podem causar sérios danos. A maioria das pessoas ignora isso, geralmente devido à falta de conhecimento sobre esta questão. Ao longo do tempo, esses sinais afetam o corpo e prejudicam as suas funções vitais. A Agência de Saúde Britânica realizou um estudo no qual os roteadores afetam o desenvolvimento das pessoas e plantas. A exposição ao Wi-Fi tem as seguintes consequências para a sua saúde: cansaço crônico, dor de ouvido, falta de concentração, dores de cabeça frequentes e graves, distúrbios do sono, câncer. O mundo moderno não pode sobreviver sem tecnologia. Isso é um fato. O que você deve fazer é aprender como se proteger dos perigos que ela traz. Nós vamos dar algumas dicas úteis a você sobre como usar o seu roteador com segurança ou pelo menos diminuir o potencial perigo dele. Como proteger sua família da radiação das redes Wi-Fi. Desligue o modem quando for dormir. Também desconecte seus aparelhos e qualquer Wi-Fi antes de ir para a cama. Desligue o Wi-Fi quando você não precisa dele. Não deixe o seu modem em sua cozinha ou quarto. O mais preocupante são as grandes antenas das operadoras de celular instaladas próximo a residências. Um estudo realizado por pesquisadores brasileiros mediu a existência de correlação espacial entre as mortes por neoplasia, tumor maligno, em Belo Horizonte, Brasil, e a presença de estações rádio-base, antenas e torres. O resultado é assustador. Em 10 anos foram registradas mais de 7.000 mortes por tumor maligno, todas elas estavam dentro de um raio de até 500 metros das estações rádio-base. Fora desse raio, as mortes por neoplasia foram decrescendo proporcionalmente à distância das torres e antenas. Evite, portanto, morar perto de antenas e torres de telefonia celular. Atenção especial devemos dar às crianças neste caso. Há vários estudos que mostram os efeitos da radiação de antenas e de aparelhos celulares na saúde de crianças. As crianças compõem parcela crescente de usuários de celulares e de outros dispositivos eletrônicos em geral. A massa corporal de uma criança é muito menor que a de um adulto.
Por isso, a radiação absorvida pelo corpo dela pode ter efeitos muito mais graves, incluindo problemas de aprendizado, distúrbios comportamentais, comprometimento do sistema imunológico e câncer. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! O senhor falou agora há pouco a importância do sono. As pessoas hoje dormem com o celular ligado do lado ali na cabeceira, controle remoto, a televisão, computador no quarto. O senhor falou no começo do nosso programa a questão da poluição eletromagnética. O que acontece a longo prazo? Eu vou dizer as duas piores coisas que podem acontecer com você. Primeiro é você ter um relógio elétrico. Se você tiver um relógio elétrico na cabeceira da cama, você vai arrebentar, vai tirar de lá hoje. Você pode ter até um despertador na cabeceira da cama, mas tem que ser de bateria. Ele não pode ser ligado na eletricidade. Entendeu bem? Segundo, você não pode ter no lugar de dormir um telefone sem fio. A poluição eletromagnética de um telefone sem fio, mesmo ele lá no lugar dele, sem estar tocando, é absurda. O telefone sem fio é um problema sério numa casa. Tá? E terceiro, eu recomendo que você recarregue o seu celular fora do quarto onde você dorme. Mas se você tirar o despertador elétrico que você tem na cabeceira da cama, e se você tirar do seu quarto o telefone sem fio e troca por um fixo, você já está fazendo uma grande ajuda. Porque se você tem isso, a poluição eletromagnética onde você dorme é tão grande, e a pineal é uma glândula muito sensível à poluição eletromagnética. E a pineal produz a melatonina, que é o hormônio da juventude. Então, se você dorme numa poluição eletromagnética, você tem um envelhecimento prematuro. Se você cuida disso e a sua melatonina volta a ser produzida, o seu sono vai melhorar drasticamente. Realmente, uma coisa que é invisível, mas só por ser invisível não significa que não lhe prejudica. A eletricidade é invisível, mas enfia a mão numa tomada para você ver o que acontece. É a poluição eletromagnética, que é a maior poluição que tem hoje, que nem se dá conta de ninguém se dá conta disso. Os celulares, os iPads, os computadores que nós estamos usando, a dirty electricity, a eletricidade suja brasileira, porque infelizmente a eletricidade brasileira ela oscila, ela fala que é 60, 50, 60 Hz, mas ela oscila, e no oscilar ela cria uma poluição eletromagnética em todas as paredes da sua casa. E se você não trata isso, aquela casa é uma casa doente. Eu não sei se você já leu um livro famoso chamado Casas que Matam, que as casas também estão doentes, se elas têm problema de energia telúrica errada, se ela tem radiação radônica, que vem do rádio, e está lá, e tem uma radiação que pode penetrar e causar doença na sua casa, ou a poluição eletromagnética, que é a pior delas todas. Se você mora, por exemplo, em prédio, a sua melatonina está baixa. Por quê? Porque a melatonina que faz você dormir bem. Então eu pergunto para você, você dorme bem? O que é dormir bem? É dormir entre 7h30 a 8 horas. É dormir de um sono só. Você dorme, demora 10, 15 minutos para dormir e acorda no dia seguinte. Não tem que levantar para ir ao banheiro, tem nada. É um sono reparador. Se você tem esse sono reparador, meus parabéns. Você vai ter saúde por muitos anos. Porque nada é melhor para a sua saúde, nada é melhor para você prevenir uma doença do que uma noite de sono bem dormida. E se você faz isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você está se recuperando durante a noite. Você precisa ter REM, Rapid Eye Movement, que são momentos do sono, onde você põe para fora as suas frustrações. Se você toma um hipnótico, um remédio para dormir, do grupo benzodiazepínico, você dorme às 8 horas.
mas você não tem REM. Porque ele inibe o REM. Você dorme muito, mas não descansa. Quando você acorda, você está cansado. Eu não estou falando de dormir com remédio. Eu estou falando de dormir sem remédio. Que hoje é um problema sério no Brasil. Que o brasileiro está dormindo mal. O brasileiro ronca. Quando você ronca, você não lembra no dia seguinte, mas você acorda com seus próprios roncos. Se eu fizer uma polissonografia sua, se eu estudar e monitorar as ondas encefálicas do seu cérebro durante o sono, eu vou lhe mostrar que você tem microdespertares, você tem momentos de apneia, onde você para de respirar, por isso que você tem aquela sonolência diurna. Eu não estou dizendo que é todo mundo, estou me referindo a você que tem. Então você tem que cuidar disso. Se você ronca, hoje tem aparelhos odontológicos relativamente simples, que jogam a sua mandíbula para frente, você parar de roncar, porque o roncar é a sua língua cair para trás. À medida que nós envelhecemos, nós vamos fechando essa válvula aqui do nariz e você passa a respirar quando está dormindo pela boca. E se você, com o passar dos anos, essa musculatura aqui vai enfraquecendo e a sua língua cai, ela não tem mais lugar para sustentar, ela cai para trás e ela bloqueia. Por isso que você acorda, por isso que você ronca, por isso que você tem apneia, por isso que você para de respirar. Aí você para de respirar, vai acumulando monóxido de carbono, aí você acorda, só que você não lembra. No dia seguinte, você não lembra dos microdespertares que você teve. Esta placa lumificadora com vários adesivos que está aqui atrás de mim faz a proteção também do ambiente e permite que as ondas eletromagnéticas provenientes de aparelhos eletrônicos, permitindo assim ter mais saúde e bem-estar. O cartão magnético, eu carrego ele dentro do bolso para que me dê mais energia e proteção também. Então vocês podem notar que a proteção existe. É um custo-benefício que compensa, porque a saúde nossa, ela é importante para nos trazer cada vez mais condições de termos uma vida mais tranquila durante o nosso dia a dia. Tem dois momentos nessa história da luta contra a radiação eletromagnética não ionizante, na qual a gente busca resgatar um pouco do nosso direito à saúde. Aqui em Porto Alegre, lá nos idos de início da década, início dos anos 2000, nós tivemos algumas lutas muito interessantes que fizeram inclusive com que algumas antenas que estavam sendo colocadas na cidade fossem inclusive retiradas. Isso baseado num movimento grande que muita gente das comunidades de diferentes bairros de Porto Alegre se uniram, buscando, inclusive, uma legislação que pudesse, obviamente, trazer um pouquinho de conforto, na qual a gente se sentisse um pouquinho mais seguro. Porque essa questão da radiação eletromagnética, da telefonia celular, ela se parece com todas as outras lutas que a gente tem que disputar no dia a dia, principalmente na área ambiental. Ela nos lembra as lutas, por exemplo, contra os agrotóxicos, porque tudo é igual. Ou seja, as empresas vêm, trazem uma tecnologia, destroem uma imagem anterior para colocar essa nova tecnologia, utilizam muita propaganda, para nos dizer que essa tecnologia é uma coisa fundamental, que a gente não pode viver sem ela, e as pessoas acabam, inclusive, sendo induzidas, e eu diria, inclusive, induzidas criminosamente a utilizarem uma tecnologia sem conhecimento prévio dos riscos a que essas pessoas, a que as comunidades estão correndo. Então, a partir dessas discussões, a gente até conseguiu uma legislação municipal em Porto Alegre. Essa legislação municipal, ela é considerada, vamos dizer assim, uma legislação importante, mas as empresas não desistiram, durante esses mais de 10 anos, de destruir a nossa legislação, que não é nada absurdo. Ela é simplesmente uma legislação que outros povos têm direito. Os suíços têm direito a se contaminarem menos, a serem poluídos menos com essa radiação, mesmo utilizando essa tecnologia. Nós temos também notícia de que na Itália a potência permitida é menor, ou seja, eles também estão buscando se proteger, na China, na Rússia. Então, por que nós, aqui no Brasil, não podemos também
ter o direito de se comunicar, de ter alguma tecnologia de comunicação sem corrermos o risco de morrermos a grande maioria de câncer. E aí eu diria, por que a grande maioria de câncer? Para quem está observando os dias de hoje, deve ter se dado conta nas notícias de rádio, TV, jornal, que o Ministério da Saúde está impondo que os pacientes de câncer terão direito a, no máximo, em 2 meses, a serem atendidos, ou seja, eles não podem demorar mais para serem atendidos. Por que isso? Por que é uma preocupação tão grande com esses pacientes? Porque nesses últimos anos, nessa última década, aumentou em muito o número de pessoas com câncer. Eu diria assim, ó, quem não conhece um indivíduo, um parente, um amigo, um parente de um amigo, que não morreu recentemente de câncer ou que não está acometido dessa doença. Isso chega a ser apavorante quando a gente começa a parar, pensar e contabilizar o número de conhecidos que a gente sabe que estão passando por tratamento. Hoje em dia, inclusive na TV, é o que a gente mais vê, né? Tratamento de pessoas famosas aí devido aos problemas de câncer. Bom, a radiação eletromagnética tem a ver com isso? Tem. A própria Organização Mundial de Saúde, agora em 2010, olha, já passou um certo tempo, as pessoas ainda não estão sabendo que a Organização Mundial de Saúde classificou a radiação eletromagnética não ionizante como classe 2, que é possivelmente carcinogênica. Falta só um passo para dizer que é carcinogênica, que causa câncer e que, portanto, nós estamos correndo grandes riscos. Bom, no entanto, embora isso exista, essa informação já esteja aí, né, pelo menos nos meios acadêmicos e em alguns grupos, em algumas organizações não governamentais que sempre estão buscando, né, mais informação. Embora isso, lamentavelmente, o Senado está aprovando, primeiro no Senado, uma legislação, um projeto de lei, o projeto de lei 293/12, que na verdade nos retira o direito a nos defendermos. Quem pegar esse projeto de lei, o 293/12, e se der ao trabalho de artigo por artigo, vai ver que estão nos tirando lentamente, sutilmente e diabolicamente, eu diria, o nosso direito a nos defendermos quando somos atacados por determinadas situações que colocam em risco a nossa saúde. Ou seja, impõe nesse projeto de lei, né, uma situação na qual a gente tem que os órgãos públicos de fiscalização ou de licenciamento têm que correr para dar um licenciamento. Ele só tem direito a um momento de pedido de esclarecimentos, ou seja, se as empresas forem maldosas e ainda assim passarem documentos incompletos, os órgãos públicos só têm direito a pedido de esclarecimento. E se depois disso ele não conseguir liberar, fazer uma análise adequada, automaticamente as empresas têm direito de implantar. É isso que está dito na lei. Ou seja, perdemos completamente o nosso direito. Ou seja, embora o dispositivo fale em saúde, eles estão pouco ligando para a nossa saúde. Porque, na verdade, eles não colocam dentro da lei condições para que a gente realmente seja menos atingido pela radiação eletromagnética não ionizante. E nós já temos informações suficientes. Nós temos bastante, não é só a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, no Brasil mesmo, desde 1975, já naquela década, nós já tínhamos casos trabalhistas de pessoas que tinham, né, buscado seus direitos, tendo em vista algumas situações de problemas de saúde decorrente de campos eletromagnéticos. Ou seja, não é de hoje que a gente tem informações, bibliografia e alguns indícios, né, e algumas coisas que realmente nos levam a acreditar que nós estamos correndo grandes riscos ao consumirmos essa tecnologia da forma como ela está sendo consumida. Do PLC, um holograma magnético vibracional imantado com geometrias exatas. Ele neutraliza, diminui e anula as ondas eletromagnéticas em excesso prejudiciais à saúde. Ele é em forma de adesivo radiônico
que, através do uso dele em aparelhos eletrônicos, Wi-Fi, celulares, geladeira, micro-ondas, faz com que você proteja contra essas energias eletromagnéticas nocivas e assim permitirá que você tenha mais saúde e viver com a energia mais equilibrada dentro do seu dia a dia. Aqui eu vou mostrar para vocês 2 celulares, um com adesivo e o outro sem. Quando os varetas se cruzarem é porque a radiação ela está em excesso. Então, o primeiro celular, observem que as varetas se cruzam, indicando que a energia nociva do celular está sendo emitida. Esse celular já tem um adesivo, então a radiação está sendo neutralizada em questão. Você pode utilizar também as plaquitas em tratamentos de Reiki ou em terapias para aumentar a energização do paciente ou dos chakras. O cartão você pode carregar também com você, encarnar na sua carteira, no bolso ou dentro de ambientes que você quer fazer a proteção contra essas energias nocivas que os celulares, os aparelhos eletrônicos irradiam para a gente. Ou também as plaquetinhas de 2,5 centímetros, você pode carregar no bolso, que vai te dar mais energia durante as suas tarefas diárias. Também as placas podem ser colocadas em tratamentos feitos com pessoas que estão, por exemplo, deitadas. Elas vão fazer com que a energização que elas gerem vai trazer mais equilíbrio e mais saúde e vigor para a pessoa ter uma condição cada vez melhor e um resultado melhor no seu tratamento. Com isso, eu procurei mostrar de forma sintetizada o fabuloso produto criado e idealizado pelo Neto Benedito,